Olá, sejam bem-vindos ao nosso Identidade Cast, um podcast que vai falar sobre desenvolvimento pessoal, livros, aprendizados e, lógico, muito autoconhecimento. E hoje eu trago para vocês a minha pessoa favorita da vida, gente. Ela é muito querida. Na verdade, nós somos gêmeas, Ruth e Raquel. Ela é gêmea boa e eu sou gêmea má, diga-se de passagem. Mas brincadeiras à parte, Marcinha é um ser humano incrível, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito colaborativa e eu não poderia deixá-la de fora do nosso podcast, porque ela tem muitas coisas para nos ensinar. Então, com vocês, Márcia Pádua. Bem-vinda, minha linda. Obrigada, Lê. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com você. E muito feliz, né, de fazer parte desse seu projeto. Você é uma pessoa essencial na minha vida, então não poderia não contribuir, né, deixar a sua contribuição fora aí desse projeto que é tão especial, que são pessoas muito queridas que estão aqui, né, batendo esse papo comigo. Então, assim, muito obrigada por aceitar o meu convite. E vamos trocar aqui com as pessoas, tomara que faça sentido, né? O que faz tanto sentido pra gente, tomara que faça sentido pra elas, né? Com certeza. Eu separei algumas perguntinhas aqui e aí a gente vai conversando, tá bom? Combinado. Preparada? Preparadíssima. Vamos lá, gostei sim. Marcinha, não poderíamos iniciar o nosso podcast sem deixar de falar sobre um assunto que nos é tão especial, né? E nos conecta tanto, que é o autoconhecimento. Então, como você vivenciou esse processo, né, do autoconhecimento e qual seria o conselho que você poderia dar para as pessoas que estão querendo iniciar nessa jornada, né? Porque às vezes fica algo meio que subjetivo, né? A pessoa fala assim, nossa, autoconhecimento, tá, mas como que é isso na prática, né? Então conta um pouquinho como foi que isso aconteceu no seu caminho e como que a pessoa pode começar a se permitir vivenciar tudo isso. Perfeito, Alê. Alê, é assim, uma das grandes verdades que eu acredito que a gente tem na vida é que a gente vai morrer, né? Sim. Isso daí uma grande amiga me fala bastante sobre isso. E uma outra grande verdade é que nós nascemos seres e nos tornamos humanos. E quando a gente parte dessa verdade absoluta, eu acredito que a gente queira se conhecer, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu penso da forma como eu penso? Por que eu ajo dessa forma? Então eu vou contar bem brevemente como isso aconteceu para mim, né? Tomara que sirva de inspiração para que as pessoas também busquem o seu autoconhecimento. Desde muito cedo eu presenciei algumas doenças em família, né? Especificamente da minha avó paterna, né? A mãe do meu pai. E ela demenciou muito cedo. E desde aquele momento eu me perguntava, nossa, por que as doenças vêm para o nosso físico, né? É como um carro, né? O carro ele não dá problema do dia para a noite. Uma luz acende, algo acontece. E nisso que algo acontece, na maioria das vezes a gente ignora. A gente ignora esses sinais, né? Então, nesse processo do adoecimento da minha avó, eu comecei a me questionar, poxa vida, por que isso está acontecendo na minha família? Por que a minha avó está desse jeito? Ela teve uma doença cognitiva, como eu falei, uma demência, e isso privou ela do convívio social, de estar com a família, perdeu memória, então foi uma coisa muito ruim. E aí, a partir desse momento é que eu mergulhei no meu processo de autoconhecimento, através dela, né, dessa dor em família, eu fui buscar o conhecimento da linguagem do corpo, que eu acho que você sabe, né, que a gente está juntas aí trilhando a nossa vida já há bastante tempo, e aí eu passei a ler a Cristina Caires, né, que ela é uma autora que ela fala basicamente que todas as dores do nosso físico, elas começam com a dor emocional e espiritual, né, e aí começou a minha jornada do conhecimento, depois eu passei a estudar também a doutrina espírita, né, onde a gente se conheceu. Se reconheceu, nos reencontramos, né, Ale? Sim. E aí fui indo. Então, assim, eu acredito muito que as coisas, elas não são tão claras
como nós gostaríamos, né? Que nem as pessoas que estão ouvindo o podcast, talvez elas não se reconheçam nessa minha experiência, mas o fato é, a vida ela é pedagógica. Totalmente. E as coisas acontecem e cabe a nós olharmos para isso e falar, o que eu posso aprender com isso? Por que isso está acontecendo? O que isso está me mostrando? Quem sou eu? Quais são os meus propósitos? E essa foi a minha jornada do autoconhecimento, onde eu estou até hoje. Eu acho que a gente não pode parar de forma alguma, né? Tudo na vida tem o seu propósito, né? Tem o seu porquê. E isso que você falou é muito, muito importante a gente levantar, não parar, né? Não é parar. É você ter a humildade de entender que quanto mais você aprende, mais coisas tem para você aprender. E como a gente vivenciou muitos momentos juntos, né? Inclusive um deles foi a programação neurolinguística, que faz muito parte da nossa vida, né? A gente ter a humildade de reconhecer que a gente vai estar sempre nesse processo de aprendizado, né? E ter essa disponibilidade, essa humildade, essa intenção. Eu gosto muito de usar a trilogia, que inclusive é a trilogia da minha mentoria, intenção, ação e transformação, porque quando você começa a vivenciar essas situações na sua vida, cara, fica muito mais leve, fica muito mais claro, fica muito mais bonito de viver. Porque a hora que você tiver que partir, eu digo que não é que ninguém está preparado, nunca está, mas a gente vai partir e falar assim, puxa, foi uma jornada bonita, eu me permiti vivenciar tudo isso. Então, assim, que bom, né? E a gente não está falando que só pelo fato de você ter o autoconhecimento, você vai falar, nossa, tudo é bacana, tudo é fácil, você lidar com tudo isso. Não é, mas você se acolhe de uma forma muito mais inteligente, você se torna uma pessoa apaixonada por você, que é o primeiro passo. Como é que eu quero amar alguém se eu não sei sentir isso por mim? Né? Você pode dizer que é tudo, qualquer outro sentimento, menos amor. Porque se você não reconhece isso em você, você não vai conseguir ofertar isso para o outro. Então, o autoconhecimento é um processo de cura. Eu gosto muito de usar essa frase, porque a gente vai se curando de algumas dores. Como você falou, né? Você não precisou vivenciar na sua própria vida isso. Você viu um exemplo, que foi através da sua avó, mas de repente poderia ter sido com qualquer outra pessoa, e você quis estudar isso, quis vivenciar isso. Então, talvez seja um caminho para as pessoas de falar assim, poxa, não é algo subjetivo, é algo tão caro, tão necessário, né, para você lidar principalmente com o mundo louco que a gente está vivendo hoje aí. Então, assim, se apropria disso, se apropria de você. Então, bom, autoconhecimento é nosso xodó, né, amiga? É verdade, com certeza. Muito bom. Eu gostaria de levantar uma outra questão, que são os tratamentos terapêuticos, né? No nosso grupo, embora seja um grupo espiritualista, ali a gente em nenhum momento levanta a questão de religião, a gente só deseja que o ser humano acredite em Deus e queira o seu melhor. Acho que o primeiro passo do nosso grupo nós mostramos para eles o quão capazes eles são. E essa é grande legado, né, do semeador, de falar assim, olha, você pode, você consegue, você é capaz, você tem todos os remédios, né, para a sua vida, para o seu despertar. Isso sempre ficou muito claro, né? Nós duas na triagem, a gente quase não gosta de falar, viu, gente? E nós ali mostrávamos isso para eles, se apropriar do seu poder pessoal, essa é a grande verdade, é aquilo que eu defendo tanto, a autonomia do ser. Sem vitimismo, a autonomia vai buscar os caminhos, vai buscar as alternativas, aquilo que faz sentido para você, e aí eu entro na questão dos tratamentos terapêuticos. Você como uma quase psicóloga, gente, porque além dela fazer tantas coisas, ela está agora se formando em psicologia, então ela está estudando mais ainda, né? Então você consegue validar mais ainda o poder das terapias, sejam elas a terapia que fizer sentido para cada um. Então, mostra pra gente, exemplifica isso, né, na vida real, os benefícios que isso gera na vida das pessoas, porque às vezes você não consegue resolver tudo sozinho. Sim. E aí você tem profissionais que irão te auxiliar nessa questão. É verdade. Ale, desde que a gente nasce, o bebê ele vai para puericultura.
ele faz um acompanhamento com o pediatra, né, para ver o seu desenvolvimento físico, cognitivo. E a gente, nós somos uma sociedade muito focada na parte mecanicista da coisa. A gente não pensa no desenvolvimento das emoções. E por que eu trago isso, essa reflexão? Porque eu posso discorrer sobre várias terapias aqui e deixar como dica. As pessoas que estão nos ouvindo, elas podem jogar lá na internet, elas vão ver milhares de caminhos. Só que eu quero trazer a reflexão de que a gente precisa olhar para o nosso desenvolvimento também das nossas emoções. Então, toda a terapia, ela é importante para que o ser humano ele chegue lá na frente e ele esteja saudável mentalmente. Então, lá nos Semeadores da Luz, como você trouxe, a gente tem várias sugestões, a gente conversa com os nossos assistidos, empoderando eles, né, para essa autocura, né, para eles se conhecerem e fazerem esse processo, né. Tem as terapias que são dentro da própria psicologia, tem a meditação, a escrita, a pintura, enfim, são vários caminhos, né? E aqui eu acho que o essencial não é a gente deixar um leque de opções, mas sim incentivar as pessoas para que elas busquem aquilo que faz sentido para elas, né? Perfeito. E eu trouxe essa reflexão, né, de quando a gente nasce, a gente vai direto, a gente leva nossos filhos no pediatra para ir ver a evolução física e cognitiva, e eu acredito que sim, todo mundo deveria ter um acompanhamento de um psicólogo, de alguém que possa não moldar, mas ajudar nessa transformação. Instruir, né? Um profissional que tenha capacidade, competência para instruir. A gente pode falar, hoje em dia a gente usa muito a palavra mentor, né? Nós temos mentores que podem nos direcionar para caminhos que encurta esse processo, né? Verdade, exato. E o fato de nós termos a possibilidade de ter o apoio de alguém de uma religião, um psicoterapeuta, uma atividade física que você se identifique, você consiga ali estar fazendo a sua higiene, né, dos seus medos, dos seus males. Tudo isso contribui, e eu acho que tudo isso está nessa cesta do autoconhecimento. A questão é buscar. Que não sejamos alienados. Eu nasci dessa forma, eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma, eu sinto desse jeito e assim eu vou ser o resto da vida. Não. E na sua maioria a gente procura, né, ler as terapias ou uma religião ou um conselho quando a gente está doente. E na maioria das vezes é quando a doença física bate. Sim. Só que quando a doença física ela ocorre, a gente sabe que o mental já está adoecido, que esse espírito, essa alma, ela já adoeceu há algum tempo. E por que ela adoeceu? Porque ela não deu conta da sua história de vida. Porque sim, ela pode ter tido uma história de vida de muitas frustrações, de uma família que não a apoiou, de abusos, né? A gente pode discorrer vários aqui, mas o fato é, a gente nasce na família que a gente precisa para a nossa evolução. Então, se eu tenho essa grandeza, se eu tenho essa consciência, por que isso está batendo na minha porta? É para que eu seja empurrada a me transformar, a me conhecer. E a partir do momento que eu me conheço, eu ressignifico a minha experiência passada. Com certeza. E você falou de família, né? Como diz nossa oração, não são bons nem maus, mas necessários para o nosso desenvolvimento. E quando a gente se apropria dessa informação, às vezes você lida com algumas coisas que você fala assim, mas eu tenho que aceitar. Ninguém está falando de aceitação. A gente está falando de ressignificação. Porque o que aconteceu, você não vai conseguir mudar. Uhum. Já faz parte da sua história. Mas o que você vai fazer com o que te aconteceu?
Qual é o significado que você vai dar para tudo isso? Como é que você vai conduzir a sua vida baseado nas informações que você tinha até então? Como é que você vai ver a história do copo meio cheio, meio vazio? Ah, Alessandra, mas essa história do copo meio cheio, meio vazio tem vários caminhos. Tá, mas qual é o caminho que você vai escolher? Qual vai ser mais fácil? Qual vai ser o mais leve? Qual vai ser o mais feliz? Porque a hora que você tiver que partir, você vai com a sensação de missão cumprida, né? Eu acho que é essa escolha. Porque eu costumo dizer, principalmente em relação à parte da espiritualidade, não existe certo, errado, existe aquilo que faz sentido para a sua vida, existe aquilo que conversa, que se conecta com o seu divino, né? Com o seu espírito, com a sua história. Então, uma das minhas últimas palestras eu disse, quem sou eu para dizer que aquilo que eu escolhi, a minha religiosidade é a certa? Ela só é certa para mim. Ela só faz sentido para mim. Então, quando você tem esse respeito, quando você honra o divino do outro, né, você começa a entender que a vida não é só sobre você. Muito pelo contrário, né? Somos um todo. E quando a gente preza para que esse todo seja saudável, e um saudável, lógico, mental principalmente, eu acho que muda o jogo. E falando em algo saudável mental, você trabalha numa grande multinacional, você tem um time aí de liderados, e a gente veio aí de um período intenso, pandemia e tudo mais, e aí eu queria focar um pouco nesses profissionais, principalmente esses grandes profissionais, como é que essas pessoas estão lidando com esse mental, né? Você vem do mundo corporativo, intenso, meta e trabalho, e sua vida é alucinante, mas ao mesmo tempo você está estudando, ampliando, aliás, né, os seus estudos em relação à mente humana. Como é que você enxerga hoje esses profissionais? Ale, existem algumas questões, né? Existem empresas que sim, infelizmente ainda hoje, né, tem um foco 100% absoluto em metas, resultados, né? Sem trazer esse balanço da preocupação com o recurso mais importante, né, da empresa, que são pessoas, seja ela qual for, uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço. Então isso ainda existe, mesmo com toda a evolução que a gente teve, né? A humanidade evoluiu trazendo robótica, mundo digital, foguete, isso e aquilo, mas inteligência artificial. Inteligência artificial, mas ainda assim a gente tem algumas empresas com modelos arcaicos mesmo, né? Não entendendo de que a atenção que você dá para o recurso principal, que são as pessoas, elas vão performar melhor. É isso, né? Esse é o grande X da questão. Agora, em paralelo, Lê, eu quero trazer também uma reflexão no sentido do momento que a gente vive, né? Se nós pensarmos há 40 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha internet. A gente não estaria aqui, eu e você conversando. Depois chegou o celular, a primeira rede social foi Orkut, lembra? Há 20 anos atrás. O Instagram, se eu não tiver errando, deve ter 10, 12 anos. Então, o profissional que atuava dentro do mundo corporativo, ele chegava em casa e fazia o quê? Ficava com seus filhos, com a sua família, ia fazer uma atividade. Nós tínhamos uma vida que não era essa vida que nós temos hoje. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo, nós não nos preparamos para isso que a gente está vivendo agora. E cabe a gente correr atrás disso, porque a conta está chegando. Está chegando. E está alta, né? E está alta. Nas empresas, mais ou menos 30% de burnout depois da pandemia está acontecendo. E por que essas pessoas estão nesse estresse, né? Que é um estresse dentro do ambiente de trabalho. Não é tão somente por conta das metas, é como você está lidando com aquilo que você está vivenciando. E aí tem, assim, a questão que eu trouxe inicialmente das empresas que ainda não têm essa visão humanizada, né, desse conteúdo, né, que são as pessoas, mas também como as pessoas lidam com o tempo delas,
com foco, com a disciplina. O meu sentimento é que tá tudo muito bagunçado, né? A gente precisa dar um passo lá atrás e ressignificar também o momento que a gente tá. Então, respondendo à tua pergunta, sim, a gente tem muitas doenças mentais ocorrendo nas empresas, em todos os meios de trabalho, mas a culpa dessa conta não é só do mundo corporativo em si, é de como a gente lida com nós mesmos, com as nossas dores. A gente volta lá no processo inicial do nosso bate-papo. O que eu estou fazendo? Quais são os meus limites? Eu estou feliz no lugar que eu estou trabalhando? Eu estou investindo no meu conhecimento, seja ele um conhecimento técnico ou um conhecimento, né, de uma inteligência emocional. Então, tudo isso permeia a vida de todos nós. E aí, com essa aceleração do mundo digital, né, que eu coloquei aí numa régua, né, essa evolução, a gente se perdeu, né? Então, é hora de colocar o pé no freio, né, de entendermos o que a gente realmente quer, qual o nosso propósito e colocar as coisas no seu devido tempo, sabe, Lê? Engraçado, você estava falando agora e eu estava recordando dos estudos. Você sabe que eu amo estudar, né? Eu amo ler, eu amo me conectar com novidades, eu amo aprimorar aquilo que eu já acho que já sei, né? Porque quanto mais você estuda, você se beneficia. E eu digo que o benefício não é só meu, né? Ele acaba se estendendo para os meus. E esses dias eu estava estudando o livro do Tim Ferriss, que é Ferramenta dos Titãs. E é um livro bacana, é um livro que tem vários cases de pessoas de sucesso, tanto do esporte, quanto da escrita, desenvolvimento pessoal, empresários, enfim. É bem interessante. E aí o Tim, ele faz vários podcasts também, e ele entrevista essas pessoas, e ele faz umas perguntas que inclusive eu vou te fazer no final, que eu achei o máximo, o que as pessoas colocariam no outdoor, mas eu vou deixar essa pergunta para o final, mas eu vou fazer um adendo aqui. Sabe o que a maioria dos caras bem-sucedidos diziam? Pare, respire, esteja presente. Eu fiquei bem impactada com aquilo, porque eu falei, meu Deus, os caras que estão na arena, né, que jogam o jogo, e jogo alto, eles só estão falando para as pessoas pararem, para as pessoas respirarem. Eu iniciei o meu ano lendo o livro A Quietude é a Chave. Meu Deus do céu, você consegue perceber o benefício desse livro na minha vida, desta mente inquieta? Eu gosto dessa inquietude positiva que eu tenho, mas é importante essa inquietude me coloca em movimento, essa é a verdade. Sim. Mas quando você para, eu lembro que Marcinha ficava na câmara de meditação, porque ela é assim, ela é fofa, né, gente? Ela fala com calma, com tranquilidade, e eu não. E eu falava, não, eu não quero ficar na câmara de meditação, deixa eu na triagem falando. Engraçado que quando eu me permiti meditar, isso mudou a minha vida, né? Porque eu silenciei para me ouvir, e a gente pode ver aqui a prova disso, né? Meu livro, Identidade, sim, Qual é a Sua? É um livro que nasceu de um processo de silêncio, de parar. Eu só parei, silenciei e pude me ouvir. E eu achei interessante a quantidade de profissional que passou por todo esse processo, que, lógico, são pessoas de sucesso, mas quando é perguntado, né, o que você colocaria no outdoor, o cara fala, pare, respire, esteja presente. Isso é muito valioso, é uma frase só, que se você tiver com bastante humildade para olhar, entender e absorver isso para a sua vida, você vai, poxa, vou parar, vou recalcular a rota, porque eu vejo hoje as pessoas muito apressadas, né? Exato. Elas estão muito focadas nas urgências e esquecendo das importâncias. Essa frase, ela tem muito sentido para mim, porque você tá só resolvendo o pepino. Tá, e o que é importante? Igual quando fala assim, mas autoconhecimento é coisa para
subjetivo, isso daí eu não tenho tempo pra isso. Cara, você não tem tempo pra você, você vai ter tempo pra quê? Exato. É a história de não precisar adoecer, tanto fisicamente quanto mentalmente, pra você começar a parar e recalcular a rota, né? Então isso é muito, muito importante. É isso, amiga. Ai, tá vendo como ela é muito querida, gente. Ela tem. Ela é muito. Marcinha é um espetáculo. E aí a gente encontra, né? Você tem uma família muito estruturada, um trabalho bem sucedido, faz trabalho voluntário, por livre e espontânea vontade. E aí depois 40 e alguns, né? Que não precisa entrar nos pormenores, você chega à conclusão de que você quer voltar a estudar. Tem gente que fala assim, nossa, estudar com 40 e poucos anos? Imagina, mas fazer psicologia não é nem a sua área. Você trabalha em outro segmento. Como que é isso para você? Como que foi esse processo de começar agora? Porque muita gente fala assim, mas eu não tenho mais idade para isso. Ou então, eu tô velho para isso. Que eu acho uma tremenda bobagem, né? A vida acontece a todo momento e está acontecendo agora. E como é que você vê tudo isso? E qual é o seu grande big, assim, em relação à sua carreira? Principalmente agora voltado quando finalizar a sua faculdade, e aí terminou e você fala, tá, e agora? Voltar a estudar é uma das coisas que mais me dá prazer hoje na vida. Lembrei do dia que você me contou. É maravilhoso. Eu não vou falar que não foi, foi super fácil dar esse passo. Não é, né, Ale? Depois de você estar com uma família estruturada, você tem o seu trabalho, você chega em casa, o que você quer? Você quer um tempo de lazer, um tempo de qualidade com a sua família. Mas o meu desejo de aprender e a minha vida profissional, eu lidero, né, um grupo de pessoas, eu exerço um cargo de liderança há 15 anos e é através das pessoas que eu me energizo, que eu troco, né? Eu sou uma pessoa extrovertida e ver que através daquilo que eu transformo as pessoas, elas chegam no resultado, para mim faz muito sentido. Então, com isso tudo, eu cheguei num momento e falei, não, eu quero um plano B, né? Eu tinha isso também em mente, né? Porque eu sei que o mundo corporativo, não é que ele tenha prazo, mas eu quero um outro tipo de vida no sentido de fazer coisas novas, né? Então, eu pensei em juntar o meu amor às pessoas, o meu amor ao autoconhecimento, porque quem faz psicologia, isso é fato. A gente se analisa o tempo todo. A gente analisa o outro e se autoanalisa. Isso é muito bom, isso é muito benéfico. E aí eu dei esse primeiro passo. Claro que a minha família é a minha base, né? Porque sem o meu marido, sem a minha filha, meus filhos, meus pais me apoiarem, eu não daria conta, né? Porque é uma dupla jornada, ou tripla, né? Tripla, né? Tripla, diria. Então, foi incrível dar esse passo e é uma coisa que eu incentivo todo mundo, mesmo que você não vá, eu não vou fazer uma faculdade, mas vá aprender, vá fazer coisas, porque é através desse movimento que a gente se transforma. Água parada apodrece, né? A alienação, ela leva à alienação de si mesmo, né? Então, a psicologia, ela entra nesse momento da minha vida, né? É algo que eu busquei, foi planejado, eu diria para você, eu tenho o desejo de fazer já uma segunda graduação desde que antes de eu engravidar da Júlia, para ser sincera. Eu queria já tinha um plano de fazer uma outra graduação, mas eu não sabia o que era. Eu queria até nutrição, eu pensei nisso. Vou ver como eu gosto de algo voltado a uma alimentação saudável, mas aí esse chamado, né, que é dentro de algo que eu já faço na minha carreira profissional, os semeadores da luz, e o fato de acreditar 100% em seres humanos, né? Eu acredito 100% que as pessoas se transformam, né? Aí entra a psicologia na minha vida. Terminou a faculdade, você tem um grande big em relação a isso? Ou você
tem ideia de continuar levando toda essa sua bagagem para o seu mundo corporativo, porque é uma vida louca, mas eu sei que você adora isso, você adora esse movimento, você adora esses desafios. Essa bagagem vem através também dos semeadores, que você entende e enxerga que pode gerar esse benefício para o outro. Mas não, isso é claro para você, ou você fala assim, não parei para pensar sobre isso, sabe? Porque eu vejo que, olhando daqui, né, e eu te conheço de perto, eu penso assim, meu Deus, é a cara dela fazer isso, porque é tão você, é tão humano, né, quando a gente fala assim, eu vou para exatas ou humanas, mas é tão humano, é tão você. Isso já passou na sua cabeça ou não? Você fala, não, eu vou fazer minha faculdade para vai dar um corpo a tudo que eu já tenho, mas lá na frente eu penso. Porque eu fiquei pensando, né? Por que eu te fiz essa pergunta agora? Uhum. Porque eu penso, e se eu fizesse uma outra faculdade? Né? Eu me formei em Direito, eu tenho certeza absoluta que foi a faculdade que eu tinha que fazer. É muito meu perfil. Uhum. Trabalhei um pouco tempo na área, mas eu entendi que foi necessária. Mas aí eu falo assim, se eu fizesse uma outra, o que eu pensaria? O que eu... Sabe? Então você está vivenciando isso, né? Nessa fase, depois de filhos e tudo mais. Tem isso claro para você ou não? Eu tenho claro que é esse o caminho que eu quero seguir. Se dentro do mundo corporativo fora, eu ainda não tenho essa certeza dentro de mim. O que eu penso é levar esse conhecimento para aquilo que eu estiver fazendo e tá sempre com um pezinho na psicologia. A psicologia, né, a clínica, por exemplo, Ale, ela é muito democrática, ela permite que você atenda, que você tenha, né, a sua contribuição dentro dessa ciência com os seus pacientes em horários que você está disponível, e você pode, obviamente, levar todo esse conteúdo para o mundo corporativo, né, executando a liderança de um time ou até mesmo transitando, né, para uma área de treinamento, de RH, de recursos humanos, exato. Mas hoje eu estou no momento na psicologia que eu estou apaixonada por todas as áreas. Muitas pessoas me perguntam, eu estou no 7º semestre, 4º ano, que área da psicologia você vai seguir? Eu falo, meu Deus, eu amo escolar, eu amo institucional, eu amo organizacional, eu amo a clínica, assim, eu estou apaixonada por todas, e eu acho que agora eu vou começar a fazer estágio, né? Uhum. Nesse ano, né, no 4º ano e no 5º ano, e eu acredito que isso vai ficar mais claro, que linha seguir, que abordagem. Agora, aonde exatamente aplicar, eu acho que tudo na minha vida, na minha família, nas minhas relações humanas, com os meus amigos, dentro da empresa ou fora da empresa, né? Então, é isso. Gente, vocês viram como eu sou muito beneficiada? Ser amiga dela. É uma querida. Quem te inspira? Quem me inspira? Eu acredito que quando a gente é pequeno, isso aconteceu comigo. Eu sempre pensava, poxa vida, quem são os meus heróis, né? Quem são as pessoas que eu olho assim e falo, nossa, uau, quero seguir, quero imitar, né? Porque inspiração é meio que sinônimo de imitação, né? E a gente, sei lá, eu posso falar vários nomes, Ale, mas eu acredito que olhar para dentro da minha história, eu tenho as maiores inspirações. Então, elas são meu pai, grande força, né? O trabalho, a força do trabalho, da resiliência, do prover, veio do meu pai, minha grande inspiração. Essa coisa que transborda, que é o amor da minha mãe. É ela, né? A Lê conhece, então ela sabe. O amor em pessoa. Ela sabe o que eu tô falando, dá vontade de levar ela para casa e colocar ela no potinho. E assim, eu acho que as pessoas que me inspiram são as pessoas que passam por mim, porque em vários momentos a gente pensa, pessoas que me inspiram são aquelas que me ensinam as coisas boas, belas da vida, mas não, aquelas que te atropelam, te atravessam, elas vão te inspirar no sentido de você ter a certeza daquilo que você não quer fazer. Contra-exemplo, né? Exato.
Então, é isso. Eu tenho nomes. A história de Siddhartha Gautama eu acho maravilhosa. Gandhi, grandes nomes, né, Ale? Eu acho que a gente pode falar nomes que todo mundo conhece e que podem pesquisar na internet. Mas eu acho que, eu penso que as minhas maiores inspirações são as pessoas que estão comigo. Você me inspira, meus amigos me inspiram, minha família, é, pessoas que passam nos semeadores da luz, né? As pessoas que a gente atende na triagem e que vêm com dores diversas, né? É, com histórias e vivências que jamais a gente sonhou e graças a Deus que a gente não passa. Essas pessoas me inspiram porque eu olho para elas na hora que a gente está orientando e falo, nossa, eu não tenho problema nenhum. Isso é um grande aprendizado, né, amiga? Muito. Quando a gente está vivenciando o trabalho voluntário, sempre quando me perguntam algumas coisas nas caixinhas do Instagram, eu digo, vai fazer um trabalho voluntário? Porque você, além de se tornar uma pessoa mais humana, você vê um problema. Não que a gente tenha que desmerecer o nosso problema, não é esse, né? É a nossa realidade. Mas você fala, poxa vida, eu estou reclamando por uma situação tão banal, porque você começa a ter esse filtro, né? Em relação às dificuldades e tal. Você fala, poxa, tem gente que, né? Às vezes a pessoa não tem um alimento dentro de casa. E aí eu acho que com essa troca, porque eu falo que às vezes as pessoas acham que a gente está ajudando ele, mas no fundo é eles que estão nos ajudando, né? Então, esse benefício de poder se inspirar com o outro, de ter esse olhar humano, né? Que você faz tão bem, que você dedica, né, para o outro, sempre dedicou, é muito inspirador. É muito bom, né, a gente se conectar com pessoas que falam, puxa, a vida é mais legal com ela. Né? A minha vida é mais legal com você. Aí agora eu volto à pergunta, né? O que você escreveria num outdoor? 2 frases. Eu escreveria uma frase de Allan Kardec, que é uma fonte de inspiração. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Perfeito. Essa frase, ela me remete a algo que é essencial. Evoluímos muito, né? A ciência, ela incha, né? A ciência inchou, né? Ela deixou o mundo cheio. Só que o amor edifica. E essa frase eu colocaria no nosso outdoor, né? No outdoor da sua vida. Da minha vida, né? Fora da caridade não há salvação. Porque é isso, né? O amor que você tem dentro de si, aquilo que você dá, que tem amor, transforma. Não adianta a gente ter tecnologia, a gente ter, enfim, coisas materiais, né? Como a gente está vendo aqui. Se você não tem o amor, né? O amor do outro, o amor para o outro e para si mesmo. Então eu colocaria essa frase, essa é a minha frase. E aí já engloba a pergunta que alguma citação que orienta a sua vida, se for colocar dessa forma, seria a mesma? Citação, deixa eu pensar. A palavra convence, o exemplo arrasta. Eu gosto muito dessa citação, dessa frase. Tira a gente da zona de conforto, né? Tira a gente da vítima, né? Não seja vítima e tenha congruência, né? Você fala muito sobre isso, né, Ale? E também eu levo isso na minha vida, né? Não adianta eu falar pro assistido, eu falar para as pessoas, para minha família, se eu não faço, né? Se a minha ação é completamente diferente, né? Eu digo que eu falo inclusive até para as crianças, né? Eles não aprendem com o que eu falo, eles aprendem com o que eu faço. Então, se não for por você, que seja pelos seus. Como é que você quer ensinar o seu filho a ter respeito se você não respeita o garçom? Como é que você quer ensinar o seu filho a pensar no outro se você não tá nem aí para o que está acontecendo com a pessoa ali do seu lado? Então, a congruência é fundamental, né? Aquilo que eu faço precisa estar
diretamente alinhado com o que eu falo, Uhum. né? Fazer, falar e fazer. Exato. Eu acho isso fundamental. Eu concordo. Amiga, estamos nos encaminhando para finalizar esse papo maravilhoso. Mas antes disso, eu queria agradecer. Gente, Camila nos trouxe delícias, amiga, para a gente comer. Ela é uma chefe e nos presenteou com essas maravilhas. Você não tem noção do que é isso. Então, Camila, muito obrigado. Você é uma artista, né? Você não é uma chefe, você é uma artista. Então, muitíssimo obrigada. É um prazer tê-la aqui no nosso podcast também, né? Então, eu sou rodeada só de gente boa, né? Equipe incrível. Tá com uma cara maravilhosa. Convidados incríveis. E eu gostaria também de lembrá-los sobre o meu livro, Identidade Foi a Sua. Se você ainda não teve a oportunidade de ler, fica aqui a sugestão. E também Seja Imperfeito, um livro que eu participei em coautoria com outros 25 autores, que está assim muito bacana, né? Porque eu faço parte dele, mas é um conteúdo que, se você quiser refletir, aprender, né? Eu acho que quanto mais aprendizado é melhor. Mas não só aprender, né? Colocar em prática na vida. Sim. Porque não adianta, senão a gente fica com aquela obesidade mental. Eu leio demais, eu estudo demais, eu faço tudo demais, mas e na hora de ir para o campo? Você está colocando em prática os seus ensinamentos, né? Exato. Eu acho que isso é fundamental para você ter uma clareza do que você quer. Para onde você está indo? Por que você faz o que você faz? Né? Então, esses livros faz essa provocação. É uma provocação com carinho. Acho que é meio que o meu padrão, né, amiga? Eu te provoco. Eu sou bruta, mas é com carinho. Como é que é? Uma vez, gente, deixa eu te contar agora, fazer uma fofoca. Ela me manda uma música. Ela fala assim, amiga, é tão você. Olha isso. Aí me mandou. Tem aquela música da Isa, né? Da Isa. É bruta, mas é com carinho. Exatamente. Cara, eu acho que sou eu mesmo, gente. Sou eu. É isso Mas mesmo. é a história da Rutinha Raquel. Ela é muito fofa, ela é muito meiga, ela é paciente, ela entende, ela tem paciência para conversar com as pessoas. Eu já sou mais direta, objetiva, pé no peito, mas também surte seus efeitos, né? Mas eu tô aprendendo. Eu falo que o autoconhecimento nos dá essa oportunidade, né? De você se apropriar das coisas. O que você tem de bom que eu posso pegar um pouquinho emprestado? Exato. Né? Fala, poxa, eu aprendo com a sensibilidade dela, com a calma dela. O que o outro tem? Poxa, aquela pessoa é muito dedicada, muito esforçada. Pô, então eu posso também aprender. E quando você se coloca nessa posição de eterno aprendiz, você só é beneficiado com isso, né? Exatamente. Ai, é isso amiga, mesmo. É essa posição que eu quero estar sempre. Maravilha, muito obrigada. Obrigada, Lê. Foi um papo delicioso. Você, como eu disse, é uma das minhas pessoas preferidas da vida. Eu honro a sua vida, eu honro a nossa história, eu honro o nosso reencontro, eu honro a nossa família, que é muito mais do que títulos, né? Então, é conexão de almas, literalmente. Então, é um prazer imenso tê-la aqui comigo, fazendo parte também. Ela também faz parte do meu livro, porque ela faz a citação de autoridade do meu livro também. Então, muitíssimo obrigada por estar Lê. aqui, vivendo este momento, neste espaço, para poder falar de um assunto que nos é tão especial, que é o autoconhecimento. Obrigada, Lê. Obrigada pelo convite. É isso. Eu agradeço a companhia de todos vocês. Já convido para se ainda não se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, curte o vídeo, compartilha, que esse conteúdo possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. E até o próximo episódio.